E aí pessoal, beleza? Bom, eu sou o Diego Snow e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é isso aí pessoal, estamos aqui agora na nossa aula de número 9, beleza? E o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai começar a inserir aqui o dano, o sistema de vida e de dano do personagem. E também mais pra frente, né, essa semana vai ser só sobre isso, né, sobre dano, vida, colete, né, pro personagem e sistema de morte e de respawn, né? A gente vai fazer tudo isso nessa semana, beleza? Então, bora lá, vamos começar aqui. Lembrando que a partir de agora, né, dessa aula, a gente vai começar a melhorar um pouco os sistemas, né? Vamos começar a apertar mais aqui o nível de aprendizado, né? Vamos começar a dificultar um pouco mais, então presta bem atenção, né, nas aulas, tudo que for acontecendo a partir de agora, porque a tendência é cada vez ir subindo, né, o nível aqui de dificuldade, beleza? E também, caso vocês queiram ter acesso, né, à aula anterior, que é uma aula exclusiva para os membros, tá? Que é a aula de número 8, sobre horas avançadas. Na penúltima aula foi sobre horas simples, né? Porém, na última aula eu tratei sobre horas avançadas. Então, se você quiser, só conferir aqui os botões logo abaixo, né, escrito Seja Membro, e também os links que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, bora lá, vamos começar aqui o sistema de vida e dano nessa aula. Mas antes, né, a gente tem que configurar aqui, ó, rapidinho, uma questão aqui das animações, que quando a gente importou esse MCO Mocap Basics, né, ele ficou com essa pasta aqui, né, e vindo com o botão direito, você vindo aqui em Show in Explorer, então tá aqui os nossos arquivos, e você vê que a pasta está aqui do Mocap Basics, e voltando uma pasta, você vê que sobrou aqui, ó, esse ícone aqui dessa imagem, que eles colocam assim que a gente coloca aquele asset, aquele pack de animações gratuitas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai excluir essa imagem, né, para ele gerar um link do nosso projeto e não sobre esse mocap, ok? E também vamos vir aqui, você vê que dentro aqui da pasta tem uma pasta escrito Source. Essa pasta contém alguns arquivos do personagem próprio da Unreal, como por exemplo as animações do pacote em FBX, e também alguns arquivos do Maya, né, caso você queira modificar as animações pelo Maya, e também pelo Motion Builder, né, que é um outro software que trabalha com animações e mocap. Também temos aqui a pose A e a pose T, né, do personagem, e temos algumas notas. Então você pode ou excluir essa pasta ou jogar ela para algum outro lugar. Eu vou compactar essa pasta, vindo com o botão direito, e vou vir aqui, ó, em adicionar para Source. E o que eu vou fazer? Eu vou arrastar essa pasta, né, esse arquivo zipado aqui para um outro lugar. Ok? Então eu vou vir aqui em Source e vou excluir, tá? Eu vou manter esse arquivo aqui. Eu posso até arrastar ele para dentro da nossa pasta do projeto, né, do projeto GTA. Eu posso até organizar aqui melhor, né, rapidinho. Aqui vai ser as animações. E aqui eu vou jogar todas as animações que a gente já usou, né? E também aqui eu vou criar uma outra pasta escrito ícones. E aqui vai ficar os nossos ícones. E aqui o soco. Então vai sobrar esse source. Esse source eu vou jogar aqui dentro da pasta animações. E voltando aqui para o nosso projeto, eu vou pegar somente as animações que contém o in place, né? Não o root motion. Então para isso eu vou clicar na pasta. Eu vou digitar aqui, ó, in place. Então aqui tá como IP. Então eu vou vir aqui na pasta do mocap, antes eu vou vir aqui em blueprints, né, aqui na nossa pasta character, em meshes e animations, e aqui dentro das nossas próprias animações, eu vou criar uma nova pasta que vai ser o in place. Então agora eu vou voltar aqui para a pasta mocap, vou digitar aqui, ó, IP, que é de in place, e aqui estão todas as animações in place. Então eu vou selecionar tudo e vou arrastar para dentro da nossa pasta chamada de in place, né, que a gente acabou de criar. Eu vou mover para cá, então pronto. Então agora a gente já pegou todas as animações desse pacote. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar a Unreal, vou salvar aqui. Eu vou fechar a Unreal e eu vou simplesmente deletar essa pasta aqui, só para poder organizar melhor aqui o projeto. Então agora vamos abrir o projeto novamente e agora sim a gente pode começar aqui a fazer o nosso sistema de vida e também de dano. Então a Unreal está sendo aberta. Então pronto. Aqui estamos, então agora a gente vai vir na pasta Blueprints, eu vou criar uma nova interface. Essa interface é onde a gente vai colocar todas os nossos comandos relacionados ao personagem. Então vão ter lá vários sistemas de arma, sistema de vida, de animações e tudo a gente vai colocar em apenas uma interface para ficar de forma mais organizada e para a gente poder não se perder muito aqui no caminho, né? A gente não vai ficar criando vários
várias interfaces, a gente vai criar uma só e vamos colocar tudo dentro dela. E para isso, a gente vai vir com o botão direito, eu vou vir aqui na guia Blueprints e vou chamar uma Blueprint Interface. Aqui eu vou colocar como Character Interface. E podemos abrir ela aqui, a nossa interface. E como a gente vai começar com um sistema de vida, então eu vou vir aqui, eu vou renomear essa nova função. E eu vou escrever aqui, ó, set health. Esse aqui vai ser o que vai determinar a vida do personagem. E aqui eu vou criar dois parâmetros. Aqui eu vou escrever add health, né? Se ele vai adicionar a vida, que vai ser do tipo boolean. E aqui eu vou colocar como new health, que esse aqui vai ser a nossa nova vida. E o parâmetro vai ser de float. Então eu troquei aqui a tela, joguei para o lado esquerdo para que vocês possam ver aqui os inputs criados. Então eu criei aqui dois inputs nessa nova função, setHealth, e a gente criou dois inputs. Um é o addHealth, que essa variável vai permitir ao jogador se ele vai adicionar uma vida ou se ele vai setar uma nova vida para o personagem. Então se ele for setar uma nova vida, a gente vai usar esse new health aqui, que ele está em variável float para que ele possa adicionar uma quantidade, um valor ali, uma certa quantidade de vida para o personagem. Então vão ser essas duas variáveis que vão ficar aqui na nossa função chamada de setHealth. E vamos criar uma nova função aqui. Esse aqui vai ser o setDamage, que é onde ele vai aplicar de fato o dano no personagem. Então a gente vai criar também dois parâmetros, duas variáveis. Esse aqui vai ser o damage, esse aqui vai ser em float, e nesse aqui de baixo vai ser o only health. Por que only health? Porque ele vai fazer uma verificação aqui no personagem se ele vai adicionar vida, né? Se ele vai, no caso, perder a vida, né, através do dano, ou se ele vai perder a vida junto com o colete. Então, se a gente marcar esse only health, ele só vai perder somente a vida. E o colete, mesmo o personagem ter o colete, ele não vai tirar dano do colete, ele só vai atingir a vida, né? Mas se você desmarcar essa variável, que vamos deixar em boolean, né, que ele vai fazer uma verificação de verdadeiro ou falso, se for ativado, se for verdadeiro, né, ele vai perder a vida, mas se for falso, ele vai começar a tirar o dano do colete primeiro. Aí depois, quando acabar o colete, é que ele vai para a vida. Então é basicamente isso, por enquanto, tá? Essas duas funções foram criadas. Então agora eu posso voltar aqui. E o que a gente vai precisar ter para fazer o sistema de dano funcionar no personagem? Eu poderia muito bem, né, criar o sistema diretamente no player, né, no character, na blueprint padrão do personagem. Porém, a gente não vai fazer isso, por quê? Para a gente poder organizar melhor as nossas programações, e para organizar melhor, para fazer de forma separada, né, e de uma forma melhor e mais fácil, mais prática da gente usar, a gente vai criar um componente aqui na Unreal chamado de Actor Component. Então, para isso eu vou vir com o botão direito. Eu vou vir aqui, ó, em Blueprint Class, e eu vou chamar aqui, ó, logo abaixo, no penúltima opção, de Actor Component. A gente vai chamar aqui, ó, de AC, né, que significa Actor Component, e vamos chamar aqui de Health, né. Não necessariamente vai ser somente a vida, né, mas nesse componente a gente vai colocar o sistema de vida, de armadura, né, de colete e também de dano. Então, vamos abrir aqui esse component. Eu vou excluir esse event tick. Então, para quem nunca utilizou esse Actor Component, basicamente ele é um componente que a gente vai inserir dentro da blueprint do personagem. Ele vai ser um componente, né, extra que a gente vai adicionar em qualquer personagem, com qualquer classe, né, seja de personagem ou do estilo Pawn, né, que é um estilo de personagem que não necessariamente é humanoide. E nesse componente a gente vai colocar algumas variáveis, e essas variáveis vão ser interpretadas dentro do character. Então o character passa a utilizar essas variáveis que a gente vai utilizar aqui, a gente vai criar aqui agora, que no caso serão as vidas, os coletes, tal, o dano. Então, para isso que é muito bom esse componente, vocês vão ver, né, o quão bom ele é. Então, para a gente fazer funcionar dentro do player, a gente vai usar esse event BegInPlay, e a gente vai chamar aqui, ó, um getPlayerCharacter, que está chamando a propriedade do character, né, um acesso a ele, e a gente vai criar dele aqui a gente vai promover aqui uma variável,
que ele já vai vir pra gente, ó, aqui em cima, do tipo character, e aqui a gente vai criar uma variável para quê? Pra gente chamar as propriedades de um character, porém não do character específico que a gente criou, e sim a classe genérica do character. Então eu posso colocar essa blueprint, né, esse componente em qualquer personagem, né, em qualquer classe aqui de personagem que seja do tipo character, beleza? Então é isso, para isso que a gente vai atribuir a classe aqui do character, para a gente poder pegar as propriedades primordiais, as funções primárias e nativas aqui da classe character dentro da Unreal. Então aqui eu vou digitar, né? Esse aqui é o event Gameplay. E vamos compilar e salvar. Então agora a gente precisa ter o acesso a essa interface que a gente acabou de criar. Então para ter o acesso, para a gente poder chamar aqui o set health e o set damage, a gente vai voltar aqui para o component, vamos vir aqui no topo, aqui em Class Settings, e a gente vai atribuir aquela interface que a gente criou a esse componente. Então eu vou vir aqui em Add, e aqui a gente vai chamar o nosso Character Interface. Então eu vou colocar aqui, ó, Character Interface, aqui do lado na guia Interfaces já aparece as duas funções que a gente criou. Então, beleza. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o set health, o evento set health, para que ele possa ser executado num jogador. Então, vou chamar aqui, ó, o event set health. Então, está aqui. E também a gente vai chamar o evento do set damage. Então, event set damage. Então, está aqui os dois eventos criados. Mas primeiro a gente vai fazer a blueprint da vida, né, do health. Então, para isso a gente vai vir aqui no nosso evento e vamos chamar aqui, vamos começar chamando um branch, que esse branch, né, ele vai fazer aqui a verificação se ele vai adicionar a vida, né, por exemplo, quando a gente for usar algum ícone, algum item dentro do jogo, né, que a gente for pegar, for um item colecionável, quando a gente for coletar esse item, ele vai adicionar a vida ao personagem. Então aí a gente ativaria esse Add Health, para ele acrescentar uma nova vida, acrescentar um novo valor. Porém, se a gente desativar, deixar como falso, ele somente vai setar aqui na variável de baixo. Ele vai definir ali um valor exato, né? Ele não vai acrescentar, ele somente vai definir, tá? E definindo, você pode escolher o tipo de vida, o tanto de vida que você quer. Ok? Então eu vou chamar aqui agora do New Health, eu vou criar aqui duas novas variáveis. Uma vai ser a vida do personagem, a vida atual, então vai ser o health, né, que é a vida calculada ali em tempo real, né, do personagem, que a gente vai definir como float, né, porque aí ele ia trabalhar com números quebrados. Então, 100, ele seria uma vida de 100, né, 100%, aí 95,5 e tal. A gente poderia usar o integer, mas a gente vai utilizar variáveis do tipo float mesmo, tá? Que aí não tem problema nenhum. E também a gente vai criar uma nova variável, e essa aqui vai ser a vida máxima do personagem. Então, max health, que também vai ser do tipo float. Então, agora a gente vai chamar essas duas variáveis, aqui o health, para cá, e o max health, que é a vida máxima. E a gente vai acrescentar, vamos somar aqui, vamos somar float mais float. Vou arrastar para cá. E a gente vai somar com a nova vida da função setHealth. Então eu vou adicionar essa nova função, a nossa nova vida aqui, né, a vida atual. E a gente vai chamar um valor mínimo que vai ser para ele não ultrapassar desse valor máximo que a gente deixou aqui na nossa variável. Então eu vou chamar um min, né, que é de mínimo, e vai ser do tipo float também. Então o mínimo do valor, e vamos ligar aqui na variável máxima, na vida máxima do personagem. E aí a gente vai chamar o health, né, como um set para ele definir a nova vida do personagem. E a gente vai ligar aqui, ó, no valor mínimo. Ok? Então a gente vai conectar aqui no verdadeiro, no true. E aí essa vai ser a lógica para ele somar uma nova vida ao personagem. Então ele vai ter a vida, que aqui a gente pode deixar a nossa vida em 100 aqui por cento. E ele vai somar com esse novo valor, com essa nova vida, que é o new health, tá? E a gente vai chamar o valor mínimo da variável máxima para quê? Para que ela não ultrapasse o valor máximo que a gente atribuiu aqui. Então aí no caso, se você estiver fazendo um jogo que ele aumente a vida, né, conforme for passando o tempo, como o próprio GTA San Andreas, ele tem esse sistema, né, a barra de vida se expande no decorrer do jogo, se não me engano,
é quando você faz as missões de ambulância, você expande um pouco a tua vida, e aí você poderia expandir a vida do personagem utilizando essa variável aqui, ó, chamada de Max Health, que é a vida máxima. Então ele pode, a princípio, começar no 100, mas aí você pode ir depois para 200, por exemplo, que aí ele pegaria a vida máxima do personagem usando esse mínimo aqui, o valor mínimo, e ele somaria, ele iria bater ao valor mínimo ao valor máximo da vida, né? Então, para isso que serve esse mínimo aqui. E aí a gente atribuiria, né, a nossa variável escrita aqui chamada de health. E aqui embaixo a gente só vai chamar o health aqui, né, a vida, e vamos somente ligar esse new health, que aí a gente só está definindo, a gente não está somando. Então eu vou ligar aqui no false, né, no falso, e vou dividir aqui, ó, para ficar mais organizado, né, mais bonito as nossas blueprints. Então é basicamente isso, ó, a princípio. Então eu vou comentar aqui, sistema de vida. Então beleza, então está aqui, e agora a gente vai partir para o nosso dano. Então o dano a gente vai começar aqui criando uma variável para o dano, o damage. Então vamos com o botão direito, vamos criar uma nova variável. E esse aqui vai ser o dano local. Então eu vou escrever aqui a de local damage, que esse aqui é o dano que a gente vai receber depois ao longo do jogo. Então está aqui o nosso dano. E a gente vai fazer o que? A gente vai criar uma nova aqui blueprint, né, o branch, para ele verificar se ele vai retirar somente a vida do personagem ou não. Porém, antes da gente verificar se ele vai tirar a vida do personagem ou não, a gente vai criar aqui alguns efeitos na tela, né, de imagem. A gente vai spawnar algumas partículas para ele verificar se ele realmente está tomando dano. Então, a gente tem dois efeitos muito legais aqui na hora da gente ver ali o dano funcionando no personagem, que é os dois efeitos, que é um de câmera e um de spawnar partículas. Então, para a gente dar aquela tremida de câmera, né, quando ele toma algum dano, né, a gente pode chamar aqui, ó, um get player camera manager. Esse player camera manager, ele pode alterar, manipular qualquer informação da câmera do personagem. Então, esse get player, ele tem um acesso a todas as funções de câmera e efeitos para a câmera que um personagem pode ter. Então, através dele é que a gente pode chamar um play camera shake. Vamos ver, não é play, né? Então eu vou escrever aqui, ó, camera shake, que é um start, né? Não é play, é um start, camera matine camera shake, tá? Porque esse aqui, ele vai fazer com que a câmera se mexa, né? De acordo com uma classe que você colocar aqui, que essa classe a gente vai criar daqui a pouco. Então a gente só criou aqui por enquanto, o efeito ainda não foi atribuído, e eu vou jogar aqui para cá, ó, aqui embaixo, o nosso branch, e vou arrastar isso aqui para cá. E agora a gente vai fazer spawnar uma partícula. E para spawnar uma partícula eu vou chamar aqui um spawn emitter at location. Então tem dois tipos de spawn, né? Tem um que é o attached, que você pode spawnar em algum ponto específico. E também tem um location, que ele emite a partícula de acordo com uma posição de alguma coisa que você conectar. Então como a gente está ligando essa partícula no jogador, ao player, né? A malha do personagem, então a gente vai chamar aqui o nosso character, que é a blueprint do character. A variável character, a gente vai chamar a mesh, a malha nativa do programa, que é a primeira malha que aparece ali quando a gente cria o nosso personagem. Tudo isso é genérico, né, que eu tô falando, não tô falando da blueprint específica do character, que é essa aqui, ó, a nossa blueprint está aqui, ó, BP character. Eu não tô falando dessa específica, eu tô falando de uma classe geral, né, do character. Então, como essa blueprint ela faz parte do character, então, no caso, eu estou pegando essa informação aqui, ó, que no caso é a própria malha do personagem, que é uma malha nativa, né? Eu não consigo remover, eu não consigo fazer nada com ela. Então, ela já é nativa da Unreal dentro dessa blueprint do tipo character. Então, eu vou fechar aqui. E através dessa mesh, a gente vai chamar um getSocket location. A gente está pegando aqui a posição de um socket. Então, o socket nada mais é do que uma parte do osso, do esqueleto, que você pode colocar, anexar, né, qualquer coisa que deseja, né, algum ponto específico, alguma malha, né, você pode atrelar ao socket. Porém, para ele spawnar, você não precisa necessariamente ficar criando sockets, né, que no caso aqui eu poderia muito bem vir aqui, ó, na malha,
vir aqui no esqueleto do manequim. E aqui eu posso criar um socket. Então, por exemplo, eu quero criar um socket para a mão do personagem. Poderia vir aqui na mão, no osso da mão, vir com o botão direito e Add Socket. E aí eu poderia colocar alguma coisa dentro desse socket. Porém, você não precisa ficar criando socket. Então, imagina se eu fosse criar um dano e teria que criar um socket para todas as partes do corpo. Isso aí não daria tão certo. Então eu posso chamar simplesmente o osso do personagem, eu não preciso criar sockets. Então eu posso atribuir um osso do personagem aqui no socket, que ele já funciona bem legal pra gente. Então aqui, como a gente vai desenvolver depois um sistema que o personagem detecte o hit, né, o tiro que eu for dar, o personagem detecte aqui na malha do personagem, né? Então, por enquanto, só pra gente ver funcionando, eu posso pegar qualquer osso aqui, por exemplo, ó. Posso pegar o head, né, que é o osso da cabeça. Cadê o head? O head tá aqui. Head, que é o osso da cabeça. E eu posso copiar esse osso, escrito head aqui, posso vir em copy. E eu posso colar aqui. E aí eu só coloco aqui, ó, ligo aqui no location. E aqui, como a gente não tem nenhuma partícula ainda, vamos ver, eu tenho as partículas porque eu acabei adicionando aqui, ó, o Starter Content, só pra gente ver funcionando. Então eu vou excluir essa pasta Starter Content, tá? Que a gente não criou. E para você chamar esse Starter Content, mesmo com um projeto já criado, eu posso vir aqui, ó, em Add, Import, e posso vir aqui, ó, em Add Features or Content Pack, né? Aí eu posso adicionar algum template da Unreal, ou posso vir aqui, ó, no Content Packs e adicionar o Starter Content. Então eu fiz isso só para a gente chamar aqui algumas partículas para servir de exemplo. Então eu posso escolher aqui, já que a gente já tem, então eu posso escolher aqui, ó, essa explosão aqui só para a gente ver funcionando depois quando a gente for receber o dano. E aqui na escala você pode definir alguma escala para ele. A gente pode mexer isso depois, mas então é isso. Esses aqui são os dois efeitos, tá? Efeitos visuais de dano. Então eu posso vir aqui, ó, e pronto. Então agora vamos fazer o sistema de dano. Primeiro a gente vai começar com a vida, né? Aí depois na próxima aula a gente vai começar com o colete, a gente vai partir para o colete. Mas então aqui, como ele vai acrescentar somente a vida, esse Only Health aqui, então eu vou vir aqui no branch e se for verdadeiro, se somente for adicionar a vida, né? Que no caso eu falando adicionar, mas é retirar a vida, né? Porque é uma função para dano. Então eu vou chamar aqui o Health, né? Ele vai subtrair a vida com o dano local, que é o local damage. Então eu posso subtrair, float menos float, a vida subtrai o valor do dano, e se o dano for menor ou igual a 0, então float menor apontado para a esquerda, né, a setinha para a esquerda, ou igual a float, se for menor, ou seja, significa que o personagem morreu. Então eu vou chamar um outro branch aqui. Eu vou ligar esse aqui no true, né, se ele for verdadeiro. E eu vou ligar aqui no condition, né. E aqui no caso, se for verdadeiro, o personagem vai morrer. Então eu vou chamar a nossa função setHealth, que quer dizer, né, que significa que ele vai zerar a vida. Então eu vou chamar o setHealth. Porém a gente vai chamar aqui, ó, como uma função, esse call function. Beleza? O target ele tem que ser aqui o ACHealth, que é o nosso componente aqui. E eu vou ligar aqui no true. E eu vou deixar tudo zerado aqui. Como a gente não tem ainda a função para fazer ele morrer, né, para ele ativar essa função de morrer, a gente pode chamar aqui, ó, só para a gente ver, um print string. Que aqui ele vai exibir um texto na tela, dizendo quando essa ação for acionada, for ativada. E aqui eu vou dizer, né, eu vou falar aqui, morreu. Então eu vou deixar aqui uma cor vermelho e beleza. Compile, save. Porém, se ele não for menor ou igual, né, se ele não morreu, aí ele só vai tirar a vida mesmo do personagem. Então eu vou chamar esse setHealth aqui. Vou ligar aqui no false e vou somente ligar esse menos aqui no new health, que aí ele está somente tirando a vida do personagem, né? O personagem não morreu ainda. Então se não morreu, ele é falso, aí eu vou chamar aqui um outro print, né? Eu vou copiar e colar aqui. E aqui eu vou escrever aqui, ó, recebendo dano. E aqui eu posso deixar uma cor verde. Beleza? Então é isso na parte da vida, tá? Eu posso comentar aqui. Ok? Então é basicamente isso para ele receber o dano. Então agora vamos ver tudo isso aqui funcionar.
E para ver ele funcionar, a gente precisa colocar esse componente dentro do personagem. Então a gente vai voltar aqui para a pasta Blueprints, aqui em Character, vai abrir o BP Character. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar aqui, ó, a gente vai adicionar o componente da vida, vindo aqui em Add Component, e a gente vai digitar aqui, ó, Health, que é o nosso AC_Health. Então, todos os componentes que a gente for criando, eles vão aparecendo tudo aqui embaixo, ó, abaixo do Character Movement, que aqui embaixo é a guia dos componentes, né, que aí você pode ir adicionando quantos componentes você desejar. E a gente vai tirar esse AC Health e vamos manter somente aqui, ó, o Health. Então, clicando aqui no componente, você vê que as variáveis que a gente criou está aqui, ó. Então temos a vida, que está em 100, e também a vida máxima, que também está em 100. Então você pode alterar por aqui. Você não precisa necessariamente vir aqui no componente e alterar os valores da variável. Você tem uma variável, um valor específico único somente para esse jogador aqui, somente para esse player, que no caso é o nosso character. Então aqui eu posso ir mudando, né? Eu posso colocar aqui, ó, se eu quero 200 de vida máxima para o personagem, se ele vai começar com 50% de vida, tá? Então você pode definir tudo por aqui dentro do componente, dentro da própria blueprint do personagem. E agora vamos fazer ele receber o dano, e para isso a gente vai chamar aqui, ó, um evento chamado de Event Any Damage. Esse aqui é um evento nativo da Unreal, que esse evento significa que ele pode receber qualquer dano, independente do que seja. Aplicando o Apply Damage, né, aplicando o dano nativo, genérico da Unreal, ele já pode receber o dano, tá? Vindo por aqui. Então esse Event Any Damage nada mais é do que um componente global aqui que eu posso receber dano da onde for, né? Que aí ele já vai aplicar no personagem. Que significa qualquer dano, né? Any damage é qualquer dano. Então agora eu só vou chamar aqui o nosso componente da vida. E aqui da vida eu vou chamar o set damage. E eu vou escolher esse primeiro aqui, ó, essa primeira opção na guia Call Function, que aí eu estou chamando do próprio componente, eu não estou chamando direto da interface. Tem duas opções, né? Eu posso chamar ou da interface, usando um desses dois aqui, né? Uma interface call, uma chamada, né? Vou chamar pela interface, ou se ele vai ser somente uma mensagem, né? Somente um aviso ali para ele executar o comando. Como eu estou chamando direto do componente, então eu vou escolher essa primeira opção, que aí tem diferença, né? Para não se confundir, o target aqui, ó, você pode ver que o target é nosso componente da vida. E aqui no damage, eu vou ligar aqui no nosso dano, né, no damage. E aqui que a gente vai dizer, né, se ele vai afetar a vida do personagem ou se ele vai afetar primeiro o colete e depois a vida. Como a gente não tem o colete aqui, que no caso a gente ligaria aqui no false, né, a gente vai fazer isso na próxima aula. Como a gente não tem, então a gente vai ter que ativar aqui esse Only Health, porque é somente a vida que a gente tem aqui por enquanto. Mas aí depois a gente pode ter esse controle se ele vai atingir a vida ou se ele vai atingir primeiro o colete. Aí depois vem a vida. Então o sistema de dano já foi feito. Então eu posso renomear aqui, se eu quiser aqui, ó, vou colocar como evento dano global. E agora tudo pronto aqui, agora só falta a gente colocar ele para funcionar aqui na nossa tela. Então aqui a gente vai vir na nossa pasta chamada de UMG. E vamos procurar aqui o nosso HUD principal. Então a gente vai dar um clique aqui na nossa barra de vida, né, que é a nossa Progress Bar. E antes da gente atribuir, né, aquele valor da vida a essa barra, a gente vai trocar aqui, ó, a cor dele. A gente deixou um cinza nas aulas passadas, porém eu vou deixar aqui um vinho, um vermelho, para ele ficar um pouco mais perto, um pouco mais próximo ali do GTA mesmo, né, que aí fica um pouco mais interessante da gente ver. Então agora, para a gente atribuir o valor da vida, a gente vai vir aqui na guia Progress, né, aqui em percent, que é o nosso progresso aqui da barra, e a gente vai vir aqui, ó, no botão escrito Binding. A gente vai criar aqui um novo Binding. Então Create Binding, que nada mais é do que uma função dentro aqui da nossa HUD, e aqui está a nossa função. Então eu vou renomear, que vai ser vida, vou colocar Health mesmo em inglês, e a gente vai chamar o nosso character, então eu vou vir aqui em cast to bp underline character, que é a nossa blueprint aqui, ó, do personagem. E a gente vai chamar a classe do character, então eu vou vir aqui em object, vou vir em get player character, que ele precisa de um objeto, né, porque como a gente está trabalhando com uma programação orientada a objetos, então a gente precisa chamar o cast
e atribuir o objeto a ele, que no caso é o nosso player character, né? O get player character, a gente vai chamar as propriedades do player. Então a gente só vai chamar aqui a nosso componente, que é o health, né? O health você encontra aqui embaixo, é o get health, que é a nosso componente aqui, né? Específico dentro da blueprint do player, né? Do character. E a gente vai chamar o get health, né? Que é a vida do personagem, a vida atual e a vida máxima. Então, max health, get max health. E a gente vai somente dividir um com o outro. Então a gente vai dividir a vida, float, divide float, com a vida máxima, né? Que aí, não importa a vida que você tem aqui máxima, ele sempre vai atribuir corretamente a essa nova vida, né? Ele vai pegar a vida máxima e vai dividir aqui com a vida normal, que é a vida atual do personagem. E aí eu só vou ligar aqui no retorno e pronto. Agora eu posso fechar, voltar aqui para o designer, compilar e salvar. E agora eu posso fechar aqui o nossa janela aqui. Então está aqui a nossa vida, tá em 50% ali. Por quê? Porque eu vim aqui na nosso health e deixei em 50. Lembra aqui, ó, eu voltei, eu criei aqui, eu adicionei o componente e vim aqui na nossa vida e deixei 50%. Então se eu deixar 80 e vim aqui em play, né, você vai ver que a vida tá ali nos seus 80%. Então eu vou deixar 100%. O play está 100%, e agora a gente vai tirar a vida, a gente vai fazer uma demonstração aqui para ver essa vida sendo retirada aos poucos. Então, a gente vai fazer um teste aqui bem simples, que é o seguinte: eu posso vir aqui na nossa guia Place Actors, onde tem os objetos mais básicos aqui dentro da Real. Eu posso chamar um Box Trigger, somente um trigger, né, uma colisão que a gente vai encostar e vai acontecer algum evento, que no caso é retirar a vida do personagem. Então eu vou aumentar aqui essa box. E nas propriedades dela, eu vou vir aqui procurar aqui deixa eu ver aqui, ó, em rendering, eu vou vir aqui em Actor Hidden in Game, eu vou desmarcar isso aqui, que aí ele já deixa esse quadrado aqui, essa área visível pra gente. Então agora eu só vou vir aqui na blueprint do level, né, porque o level ele tem uma blueprint ali, que a gente pode colocar algumas coisas, né, para esse nível aqui que a gente tem nesse mapa aqui. E a gente vai chamar aqui, ó, a gente vai selecionar o nosso trigger, clicando sobre ele, e eu vou referenciar, eu vou trazer ele para cá como um actor overlap, né? Que é quando eu encostar nesse objeto, ele acontece o overlap, ele acontece uma colisão entre o player e essa colisão aqui, essa área que a gente criou. Então eu vou vir com o botão direito, essa primeira opção, ó, em Add Event, eu vou adicionar um evento de colisão, que é quando ele encostar. Então um begin overlap. E também eu vou chamar um outro evento que é quando ele for sair da colisão, que é um End Overlap. Então está aqui. Então agora a gente vai criar uma função. Essa função vai ser o Damage, né, que é o dano. Eu posso até colocar aqui, ó, como dano mesmo, ó, sem problema nenhum. E aqui a gente vai chamar um Apply Damage, né, que é o que eu falei, que é uma aplicação de dano global, geral, né. Então eu vou chamar um Apply Damage. E você nota que existe 4 tipos, né, de dano aqui dentro da Real, né? Tem o dano genérico, que é esse Apply Damage, que é o que a gente vai usar, que é um tipo de dano genérico, né? Ele é bem básico, assim, você pode aplicar dano de forma mais simples. Também temos um dano aqui em ponto, em área, né? Um ponto específico que você pode atribuir em algum ponto, né, que você queira colocar o dano. E também temos o dano, os 2 tipos de dano radial, né? Que é o dano em área, né? Você pode aplicar o dano em área ali, tá? Então ele vai aplicar o dano radial, que é o dano em área. Então aí você pode escolher uma dessas 2 opções. Então a gente vai escolher o genérico, só pra gente testar. E aqui, ó, a classe que está sofrendo, o ator, né? O actor que está sofrendo o dano é do tipo player, né? Que é do tipo character. Então eu vou chamar o get player character, que é uma forma genérica, né, de ele atribuir um dano a um personagem qualquer. E o dano que ele vai tomar, a princípio, vai ser de 5, tá? Ele vai perder 5 de vida toda vez que eu for encostar nessa área aqui, nessa colisão. E aqui, o tipo de dano, né, a classe, você pode criar classes de danos, né? Se for um dano mais forte, você pode criar uma nova classe, um novo tipo para esse dano. Porém, aqui, a gente tem 2 classes de dano. Tem o Damage, que é o tudo básico, né? Tudo criado aqui para Unreal, né, de forma tudo genérica. Então a gente vai escolher essa forma aqui, ó, que é a forma mais genérica que tem. Então a gente vai compilar e salvar.
Posso fechar aqui. E aí também a gente pode aplicar um tempo para ele ficar sempre ativando essa função que a gente criou. Então eu vou chamar um setTimer by function name, né, que é através da função que a gente criou. Então eu vou chamar aqui, ó, setTimer. E também embaixo eu vou chamar um timer function, que é um clear time by function name. Ele vai limpar e vai parar esse tempo pra gente. E eu vou chamar aqui, né, o nome da função, dano, vou colocar ela aqui, nas duas, né, que ele pede o nome da função. E o tempo que ele vai ficar aplicando esse timer, né, o dano, a função, vai ser de 1, e ele vai ativar o looping, né. Eu só vou ligar aqui, que é quando eu for sair da área, ele vai lá e limpa pra gente e para essa função, né, automaticamente. Então eu vou vir aqui e dar um play, e quando eu for encostar aqui, ele começa a perder o dano, ó, e começa a estar ali, né, na tela do lado esquerdo, escrito recebendo dano. E ele está spawnando, né, a partícula na cabeça do personagem. Então se eu quisesse aplicar ali na mão, eu só colocaria o osso da mão, né, por enquanto. Então chegou a 0, ó, pronto, morri. O personagem já morreu, porém, né, como a gente não tem nenhuma função para fazer ele parar de poder jogar, então a gente vai fazer isso na próxima aula. Então, para a gente finalizar aqui essa aula, né, a gente vai vir aqui e vamos criar um dano aqui, ó, um efeito de câmera shake. Para quê? Para que a gente possa ver a câmera balançando quando ele recebe o dano. E aqui no dano, no spawnar a partícula, a gente pode colocar, por exemplo, aqui, ó, na mão dele, que no caso eu quero a mão esquerda ou a mão direita. Então eu posso colocar hand_R e eu posso diminuir um pouco também aqui a escala da partícula. Então eu vou colocar um 0.3 nos 3 eixos, né? Nas 3 dimensões. Então, ok, agora ele vai ficar um pouco menor a escala e vai spawnar na mão direita do personagem. E agora, para a gente criar um câmera shake, um movimento de câmera, eu posso voltar aqui para nossa pasta Blueprints. Aqui, ó, posso vir com o botão direito, eu posso criar uma nova pasta. Esse aqui vai ser os efeitos. Então, câmera, effects. E aqui dentro dessa pasta a gente pode criar um câmera shake. Então, eu vou vir aqui em Blueprint Class. E aqui, ó, posso vir em All Classes, que é todas as classes disponíveis dentro da Unreal. E eu posso chamar a classe câmera shake. Então, eu vou vir aqui, ó, câmera shake, e está aqui embaixo. Então temos a classe câmera shake e tem essa subclasse aqui chamada de Matine câmera shake. Então ele tem umas diferenças, tá? Então eu vou escolher esse Matine, vou vir em Select e aqui eu vou colocar como Damage Underline Camera Shake, CS. Abreviei aqui para ficar melhor. Então agora eu vou abrir o câmera shake, eu vou fechar e vou abrir de novo. Para quê? Para que ele exiba pra gente essas configurações aqui. Então aqui, ó, eu deixei separado aqui pra gente umas configurações que eu gostei bastante. E você não precisa necessariamente colocar essas informações que eu vou colocar aqui para você, tá? Mas você pode colocar algumas informações aqui que eu vou explicar, tá? Então basicamente aqui em cima tem 3 opções, que é a duração da oscilação, né? O quanto ali em segundos que ele vai ficar oscilando, se ele vai ficar mexendo. Então aqui a gente vai colocar de 0.5, a gente não vai fazer uma oscilação muito grande. E também o blend, né, entre indo e voltando, tem o in time e o out time, né? A gente vai colocar aqui de 0.04 para ele um pouco mais rápido e para voltar vai ser um pouco mais devagar. Então 0.6. E como eu não quero atingir a rotação da câmera, né? Eu só quero atingir a posição da câmera. Eu quero que ela vá um pouco para cima e também um pouco para os lados. Então eu não vou mexer na rotação dele, eu só vou mexer no location, né? Na posição da câmera. Então temos aqui os 3 eixos, né? O X, o Y e o Z. Para você saber qual direção é que a câmera vai posicionar, né? Quando ele for ativar o efeito, você pode vir aqui na Blueprint do personagem, dar um clique aqui, ó, no Camera, ou qualquer área aqui, qualquer componente, ó, câmera. Eu vou selecionar o Camera Boom mesmo, que é um componente da Unreal para a câmera, que ele não deixa, né, atravessar algum objeto dentro dessa linha aqui. E aqui, clicando sobre ela, você vê os eixos, né? Você pode ver aqui também no canto inferior esquerdo, né? Os eixos e qual eixo ele está apontando. Então, como eu quero ir para cima e para os lados, né? Esquerdo e direito, eu posso alterar aqui o eixo
Z, que é o eixo azul, né, a seta azul apontada para cima e para baixo, que é o eixo Z, e também o eixo Y, que é o eixo verde que aponta para o lado esquerdo ou direito. Então está aqui. Então, como eu quero atingir esses dois, então eu vou mexer aqui somente no Location Z e o Location Y. Então aqui no Y eu posso até abrir aqui, ó, as informações que eu escolhi que ficou bem legal, é colocando aqui, ó, a amplitude em 5 e a frequência aqui em 10. Então eu vou aplicar esse aqui no Y e também no Z, para os lados e para a direita e esquerda, né? Direita e esquerda e para cima e para baixo. Então eu vou aplicar 5 na amplitude e 10 na frequência em ambos os eixos aqui. Então eu vou fechar. Posso fechar, a gente já configurou aqui. É um efeito de câmera simples, tá? Mas ele é bem legal, bem funcional. E eu vou voltar aqui no AC Health, né? Onde está o nosso câmera shake. Eu vou selecionar aqui o nosso Damage CS. Então, criado aqui. Agora sim eu posso fechar. E aqui, como a gente escolheu a mão direita, ele vai spawnar a partícula na mão direita do personagem, né? Por enquanto, porque aí a gente vai escolher depois mais pra frente. A gente vai criar um sistema em que o personagem detecte as reações do tiro do personagem. Então eu achei isso uma boa. E ele vai detectar automaticamente quando a gente dá o tiro aqui. Então ele vai sair, no caso aqui, um sangue, né? Uma partícula de sangue. Mas a gente escolheu aqui uma explosão só pra ver, tá? Aqui de forma visual, ver esse efeito aqui funcionando. Então eu vou vir aqui em Play. Mas antes eu posso deixar um pouco mais rápido aqui, ó. Eu vou deixar um por enquanto, tá? Mas eu vou voltar pra gente ver, ó, ele funcionando. Então ele aplicou, tá aplicando dano e a câmera, você vê que mexe, ó. Então ele dá um chacoalho na câmera. Ó. E você vê que ele tá bem legal, né, o sistema. Se eu deixar aqui mais rápido, 0.1, o tempo vai ocorrer mais rápido e a câmera vai mexer muito mais rápido, ó. Tá vendo? Então é isso. Basicamente, tá na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido dessa função aqui, dessa nova função para vida e para dano, né? Esse novo tipo de programação de Blueprint. Ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só vocês comentarem, tá? Que eu vou responder aí, né? Tentar ajudar vocês caso tenha alguma dúvida. Mas então é isso, tá? É isso que eu tinha para trazer para vocês por enquanto na aula de hoje. Porém, a gente ainda não terminou, né, esse sistema. A gente falta ainda, né, a gente atribuir o sistema de colete, né, aqui ainda nesse set damage, o colete, né, e também o sistema de morte e também de respawn. Então eu tenho bastante conteúdo para trazer para vocês nessa semana, conteúdo bem denso, né, e bem explicado, né, e espero que tenha entendido até aqui também. Porém, se você chegou até aqui, não esqueça, né, de avaliar o vídeo e também não esqueça de se tornarem membros, né, caso vocês queiram aí ter o acesso a todas as aulas, né, que eu vou estar lançando também. Então acredito que o sistema de respawn e de dano não, mas o sistema de respawn ele vai ser exclusivo para os membros, tá? Para poder ajudar eles também e para também incentivar, né, vocês a se tornarem membro para poder ajudar aqui o canal. Então o canal ele tá começando a crescer bem devagar, tá? Mas eu ainda preciso muito da força de vocês, tá? Então para vocês me ajudarem bastante aí, eu sei que vocês estão me ajudando bastante. Mas eu peço que ajude também nessa parte dos membros, tá? Que aí vocês vão ter todo o acesso. E também eu já estou organizando todo o sistema para quem for Pix, né? Para quem está ajudando pelo Pix, eu já estou colocando uma área específica do grupo, onde vocês poderão fazer o download de todas as aulas aqui de forma exclusiva. Então todas as aulas exclusivas eu estou upando, né, em um servidor dedicado somente a essas aulas aqui para os membros Pix. Então, se você for Pix e não está no grupo do Discord, né, manda uma mensagem para mim, tá? No Instagram, no e-mail ou em qualquer lugar para que vocês possam ter o acesso ao grupo do Discord e ter o acesso a esses conteúdos exclusivos, né, as aulas, né, são os benefícios, né, que eu coloquei ali para os membros. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui, até o fim comigo, tá? E espero que tenham gostado. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima aula.